Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre liderança no ambiente industrial. Nos vídeos anteriores eu falei com vocês que o líder deve criar um ambiente que desafie a todos continuamente, diariamente, um ambiente de contínuo aprendizado através da solução de problemas, troca de experiências e da superação de desafios. E é com foco nesse contínuo aprendizado que eu quero, neste vídeo, te fazer a indicação de leitura de alguns livros que eu julgo serem bastante importantes aí para o seu crescimento dentro da área industrial. Você vai perceber que eu vou te fazer indicação de leitura de alguns livros que não são os clássicos. Eu poderia te indicar, por exemplo, esse livro aqui, O Monge e o Executivo. É um livro clássico dentro da literatura sobre liderança, mas não é esse o foco que a gente está dando aqui, nos vídeos que a gente vem trabalhando sobre liderança. Eu quero te dar, trazer uma abordagem para vocês dentro daquele contexto que a gente vem trabalhando sobre a liderança, os comportamentos, os hábitos que o líder tem que ter no ambiente industrial. Legal? O primeiro livro que eu queria te indicar se chama O Gerente Lean. Esse livro foi escrito em forma de romance e ilustra a luta de pessoas reais para mudar e aprender e se adaptar, a um duro e realista ambiente empresarial. Ele busca esclarecer o que realmente significa viver uma transformação empresarial, que põe os clientes em primeiro lugar e o faz por meio do desenvolvimento das pessoas. Os autores procuram mostrar que o gerente superficial, eles chamam de gerente superficial, aquele gerente tradicional, ele está com os dias contados. E que o gerente Lean é a alternativa mais adequada, devendo entender que o seu trabalho deve ser liderar um processo de transformação. E olha que interessante, ele já coloca o gerente enquanto um líder, o que não é o que acontece normalmente nas organizações. Nem sempre, ou raras são as vezes, em que a liderança ou o líder é o próprio gerente. E aí ele fala dessa transformação do gerente de tal forma que ele compreenda as etapas do processo, identifique as necessidades de treinamento dos seus funcionários, buscando montar uma equipe competitiva orientada pelos princípios da gestão Lean. Então o livro é esse livro que está aqui. Ele é um livro bastante interessante, com uma leitura muito fluida. Você vai fazer uma leitura bem, como ele está na forma de romance, uma leitura bastante agradável, com uma história envolvente que te faz querer continuar lendo esse livro. Eu recomendo fortemente que você leia, independente do nível que você esteja na empresa. O fato dele se chamar gerente aqui não vai nos prender ao cargo. E a ideia é desenvolver uma liderança com um outro pensamento, que se encaminha para esse outro livro que eu quero te indicar aqui. Esse livro chama-se Liderança Lean. É um livro que trabalha dentro do contexto do Lean Manufacturing a ideia da liderança. Então, segundo o autor, a produção Lean tem se provado imbatível na organização de operações de produção, qualquer operação industrial. Ainda assim, a maioria das tentativas de implantar o Lean acaba em resultados decepcionantes. O fator crucial na visão dele, com a qual eu concordo, e que geralmente é ignorado, é que a implementação Lean requer práticas e habilidades de gerenciamento no dia a dia, hora a hora, com o qual os líderes no ambiente convencional não estão familiarizados e nem se sentem à vontade. A liderança tradicional, ela é uma liderança onde eu dou a tarefa, eu dou o direcionamento e depois eu volto para cobrar. Dentro do contexto Lean, é uma liderança de acompanhamento, de controle, de simplificação, de ajuda durante a operação. É um contexto diferente, O livro ajuda aí os líderes chamados de Lean a serem bem-sucedidos em sua transformação pessoal, provendo diretrizes críticas sobre o desenvolvimento e a utilização dos elementos-chave do gerenciamento Lean.
Então, o livro é esse livro que está aqui. É um livro de leitura assim, não tão fluida quanto acontece dentro do livro Gerente Lean. Ele não está na forma de romance, mas é uma leitura mais tranquila. O que eu acho interessante nesse livro é que lá no final do livro você vai ter um questionário que você preenche em cima dos diversos aspectos que o líder Lean, né, deveria desenvolver, e você tem meio que uma autoavaliação de como que você está. É um questionário bastante interessante, apesar de um pouco superficial, mas é bastante interessante você fazer, né, uma autoavaliação do seu nível. Legal? Um outro livro que também fala, né, da liderança dentro do contexto Lean é esse que está aí, o Modelo Toyota de Liderança Lean. Neste livro, os autores relatam qual é o papel do líder na conquista da verdadeira excelência operacional e no direcionamento da equipe ao rumo certo, equilibrando os dois ativos que, segundo os autores, são os mais importantes da organização: o capital e o conhecimento. O livro se propõe a mostrar a todos como uma empresa pode alavancar uma estratégia de melhoria contínua em todos os níveis através de uma abordagem de liderança Lean, que se inicia na cuidadosa seleção, né, e no intensivo desenvolvimento de profissionais e lideranças que se encaixem dentro da filosofia e cultura da empresa. O livro é esse livro que está aqui, né? Ele se apega bastante aí nessa questão da filosofia e da cultura, coisas muito fortes dentro do contexto enxuto. Ele não é escrito na forma de romance, ele tem uma leitura bastante técnica, com vários exemplos e tudo. É um bom livro aí para você ler, apesar de alguns momentos ele ficar mais cansativo. Mas ainda assim eu acho que vale a pena a sua leitura. Outro livro que eu queria te indicar, e esse eu gosto muito, né, é esse aqui, o Checklist dos Líderes. Líderes devem fazer perguntas para coletar informações, compreenderem motivações e descobrirem problemas. É nisso que o autor, né, desse livro se prende. Segundo ele, né, o objetivo de fazer perguntas é obter respostas. E aí o autor afirma que as perguntas feitas e respondidas no local de trabalho podem revelar as emoções, descobrir novos enfoques e aumentar a eficiência do processo operacional. Todos esses resultados desejáveis presumem, né, uma só coisa: que alguém realmente obteve respostas para as questões indagadas. E a obtenção de boas respostas tem a ver com a habilidade de quem indaga. Esse livro mostra também, né, aos líderes como questionar e atingir resultados. E acho que esse é o ponto forte desse livro que está aqui. Ele é um livro que você não acha tão facilmente aí nas livrarias, ainda tem algumas livrarias que tem, mas você acha nos sebos virtuais também. E como ele trabalha muito em cima da questão das perguntas, ele traz vários exemplos de perguntas para diversos tipos de situação, eu resolvi indicar esse livro. Eu gosto muito dele pelo enfoque que ele dá a essa questão das perguntas, né? Elas são uma poderosa arma aí ao nosso favor para a gente conseguir compreender o que realmente está acontecendo. Outro livro que eu quero aqui te indicar a leitura dele é esse aqui, chama Problemas? Oba! É um livro do Roberto Chiniachi, que é esse livro que vocês estão vendo aí na tela, e ele coloca que em um mundo, né, de problemas, nós deveríamos ser a solução. Essa é a proposta dele, do autor do livro, né, que em forma de romance conta como orientou um profissional conhecido que estava passando por um momento difícil na sua carreira. A cada nova conversa do romance, o autor deixa claro que hoje as empresas precisam, né, de pessoas capazes de resolver problemas, tanto do negócio em si quanto de seus clientes. O autor mostra que os problemas surgem todos os dias. Isso aí é a condição inevitável. Mas, na verdade, esses problemas são grandes oportunidades para a gente crescer.
tanto pessoal quanto profissionalmente. É esse o livro que está aqui. Ele é um livro de leitura muito rápida, né? Como eu falei, ele está aí na forma de um romance. Ele é um livro com muito pouca profundidade, muitas vezes utiliza-se aí de alguns clichês, mas ele traz aí à nossa mente alguns pontos importantes, vários que a gente já sabe e outros que a gente não tinha visto com essa abordagem. Eu gosto muito desse livro, principalmente quando você quer mexer com a sua equipe, e aí você pode dar de presente esse livro para as pessoas, e aí fazer algum tipo de dinâmica em cima da leitura desse livro. Ele traz uma abordagem bem superficial, mas eu acho que para mexer com a equipe, para presentear a equipe, coisas desse tipo assim, é uma boa indicação, certo? A leitura é bastante simplificada. Bom, outro livro que eu gosto bastante é esse que está aí, A Grande Virada. É um livro editado pelo Imã há muitos anos atrás. O livro traz uma nova perspectiva para o sucesso do negócio da área industrial, onde tanto os funcionários quanto os gerentes lidam com as mesmas experiências à medida em que mudam suas atitudes e adquirem o conhecimento de que a melhoria só pode ser obtida quando o sistema produtivo for claramente compreendido por todos. Essa nova abordagem proposta aí pelo autor do livro, que é o Leonard Bertin, pode ser aplicada para aumento de vendas, de produtividade, dos lucros, sempre baseando no entendimento de como o trabalho é feito, de quais são os desperdícios presentes no ambiente produtivo, no ambiente operacional, e de como o trabalho pode agregar mais valor. O livro é esse que está aqui. É um livro muito interessante, gosto muito desse livro. Você não vai encontrá-lo nas livrarias, mas você vai encontrá-lo nos sebos virtuais. Eu acho que vale a pena você adquirir, vai te custar baratinho. E ele trabalha de uma maneira bem prática, sim, é um romance também, mas ele vai trabalhando de uma maneira bem prática. A gente se sente bem dentro do livro, porque está bem dentro da nossa realidade aí no dia a dia, dentro da área industrial. Vale a pena a leitura desse livro, sem sombra de dúvidas. O outro livro que eu quero aqui te indicar é esse que está aí, é O Poder do Hábito. Esse livro nos leva a compreender os fundamentos do hábito, né, e identificar como que a gente pode identificar qual hábito nós temos, como nós podemos mudar esse hábito e até mesmo criar novos hábitos. O autor do livro, Charles Duhigg, ele realizou várias pesquisas sérias, né, que são referenciadas o tempo inteiro aí no livro, fazendo com que o livro tenha vários exemplos reais e próximos da nossa realidade, trazendo para o livro bastante credibilidade. O livro vai o tempo inteiro nos instigar a ser mais observadores, né, da nossa rotina, dos nossos hábitos bons e ruins, instiga também a aumentar a nossa disposição a mudá-los para nos tornar pessoas e profissionais melhores. Nós podemos aplicar esses conhecimentos que o livro traz para nós, né, em nosso dia a dia na empresa, em nossa vida pessoal, e assim começar a compreender o comportamento das nossas equipes, se a gente estiver falando da empresa, direcionando essa equipe para o processo de melhoria. O livro é esse que está aqui, é um livro que eu acho que é bastante interessante. De todos os livros que eu estou mostrando aqui para você, é o que tem a leitura mais chata, né? Não que o livro seja chato, é que os outros são bem mais fluidos do que esse livro que está aqui, né? Mas vale a pena a leitura. Ele trabalha assim, aspectos bastante interessantes ligados a essa questão do nosso hábito, né? E aí, como a gente faz para mudar e tal. E a liderança, ela trabalha muito, né, dentro do contexto atual, com essa história da mudança do hábito, seja a mudança do próprio hábito, quanto a mudança do hábito das nossas equipes. Por isso eu acho que vale a pena essa leitura aí desse livro. Outro livro que eu quero indicar aqui para vocês é um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não é por acaso, né, que mais de 70 anos depois de sua primeira edição, já tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos aí no mundo todo. Esse livro segue sendo inovador
e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, tanto profissional quanto pessoal. Ele trata de assuntos assim essenciais, né? Como relacionamento interpessoal, como se expressar, como ouvir, como influenciar pessoas, entre outros assuntos, e se aplica independente de qual seja o seu objetivo com a leitura dele. Através de uma linguagem que é simples, é fluida, né, através do livro você explora técnicas, aprimora métodos e aprende a lidar com a vida, seja do ponto de vista pessoal quanto profissional, a partir de exemplos bem colocados. Então o livro é esse livro que está aqui, e é interessante porque dentro do meu hábito de leitura, eu provavelmente não compraria um livro que começa com como fazer qualquer coisa, como conseguir. Eu não acredito muito nas receitas de bolo, né? O que eu acredito é ter conhecimento, pegar esse conhecimento, colocar em prática, desenvolver a habilidade e ter atitude para fazer as coisas acontecerem. E normalmente os livros que são como fazer qualquer coisa, são livros que tendem a dar uma receita de bolo para a gente. Porém, eu ganhei esse livro de uma pessoa muito querida e li, né, o livro. Ela me perguntou se eu já tinha lido e tal, eu acabei lendo o livro. Adorei o livro, acho que é uma leitura obrigatória para qualquer líder. Você também vai encontrar aí na internet, para vender e tal, o videolivro, né, o audiolivro, e aí você pode ouvir no seu carro. Eu acho que assim, é obrigatória para qualquer líder, né? Essa leitura é muito interessante, chama atenção para muitas coisas. Também no mesmo autor, do Dale Carnegie, tem esse outro livro aqui que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Como eu já tinha lido um livro desse autor, já tinha quebrado aí o paradigma do ler livros que começam com como, eu mesmo acabei comprando esse livro que está aí, gostei muito, acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia na liderança. A preocupação esgota nossa energia, deturpa nossos pensamentos e enfraquece qualquer execução dos nossos planos. Mas é possível realmente fazer alguma coisa para evitar a preocupação? Segundo o autor, sim. Então, nesse livro, o Dale Carnegie mostra que é possível, utilizando técnicas consagradas, né, que para milhões de homens e mulheres deram bons resultados. Ele oferece um conjunto de recomendações práticas, de fácil aplicação, que logo após serem empregadas poderão mudar aí os seus resultados. Esse livro já vendeu mais de 15 milhões de exemplares e também foi escrito há 70 anos atrás. Ele continua 100% válido nos dias atuais. Então, esse livro é esse que está aqui, né, aparecendo aí para vocês, e é um livro que, assim como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu acho que vale a pena a leitura, né, quebrando aí a minha resistência com os livros que começam com o como. É um livro interessante porque muitas vezes a gente fica preocupado, né, e no ambiente industrial o que a gente mais tem são preocupações, quando a gente não deveria deixar essas preocupações tomarem, né, tanto espaço aí no nosso dia, e o livro trabalha como lidar com essas questões. Legal? Bom, você deve ter percebido aí que dentro da minha indicação de leitura para vocês, eu indiquei vários livros, né? Foram 9 livros indicados. 4 deles falam diretamente sobre a liderança Lean. Mas por que eu fiz essa seleção dessa forma? Eu poderia ter falado para vocês de mais livros. Poderia ter falado aqui do Talento Toyota, poderia ter falado da Cultura Toyota, e poderia ter indicado mais. Mas esses que eu indiquei, esses 4, eu acho que são os principais. E por que eu fiz isso? Olha, o que a gente tem visto, eu e você, tenho certeza que também está vendo, por aí, é a melhoria de resultados sem efetivamente um processo controlado. A gente vê os líderes trabalhando duro, né, ao invés de trabalhar mais inteligentemente, o que se mostra claramente insustentável no médio e no longo prazo, e também se mostra inconsistente no curto prazo. O que mostra, né, essa situação é que não houve mudança na cultura industrial, fazendo com que as empresas continuem dependendo dos heróis e dos bombeiros. O atual cenário competitivo que a gente tem
implica em um novo papel para a liderança na empresa, né? O líder não está lá, né, apenas para coordenar, para mandar, né, mas ele está lá para otimizar a gestão da empresa. Isso implica em uma participação ativa dessa liderança em todos os processos que envolvem cada departamento, da liderança da área onde ele atua, desde o chão de fábrica até os escritórios. Então é um novo contexto aí de atuação desse líder. E isso requer novas práticas e habilidades de gerenciamento do dia a dia, gerenciamento da rotina. Na prática, essa nova postura vai se traduzir em produtividade e é o que as empresas estão buscando. Nesse novo contexto, é esperado que os líderes conheçam a rotina de trabalho em detalhe, ainda que não a executem. E aqui eu não estou falando de fazer microgerenciamento, é conhecer o que está acontecendo. Também é esperado que compreendam o contexto dos processos, usando seu tempo e conhecimento para treinar, desenvolver, motivar e engajar os colaboradores para que os processos sejam continuamente melhorados por aqueles que os executam. Então ele está ali como num papel de, aspas, professor e desenvolvedor das pessoas, ou de coaching, se você assim quiser chamar. Espera-se que o líder atue no desenvolvimento de novos hábitos no ambiente industrial. Eles podem falar assim, novos hábitos? Novos hábitos, né? Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre esses hábitos, mas eu os trouxe aqui para você lembrar novamente. Eu estou falando de foco no cliente, seja ele interno ou externo. Eu estou falando de conhecer a realidade e atuar sobre ela. Eu estou falando de tomar decisões com base em fatos e dados, por isso é importante ele conhecer a realidade. Eu estou falando de fazer a gestão com pessoas, envolvendo as pessoas na gestão e na execução dos processos. Na comunicação contínua e eficaz, eu estou falando de identificar e atuar sobre os desperdícios. Eu estou falando sobre proatividade na solução e prevenção dos problemas, manutenção da disciplina, ordem, limpeza e segurança. Sem isso aí, nenhum processo de melhoria vai à frente, e aqueles poucos que porventura acabem indo à frente com base em muita raça aí da liderança não vão se sustentar. E eu estou falando sobre atuar, né, sobre os processos para melhorar continuamente e inovar esses processos. E esses são os novos hábitos, e esses novos hábitos vão possibilitar que a gente entregue resultados consistentemente, superando cada vez mais os desafios que nos são impostos. Então esse conjunto de hábitos aí tem que ser desenvolvidos com a liderança, através da liderança ou apesar da liderança. A empresa tem que se mexer, né, se mover nesse caminho que está aí. E aí, para que ela se mova, né, também os líderes vão ter que desenvolver novos hábitos. Ali a gente falou, né, dos hábitos que a empresa tem que desenvolver. E aqui são os novos hábitos que a liderança tem que desenvolver. Quais são esses hábitos do líder? Vá e veja, vá e ouça, vá e fale. Vivencie o local de trabalho, vivencie o local onde as coisas acontecem. Veja a realidade com seus próprios olhos. Crie uma rotina de fazer com que as más notícias, com que os problemas cheguem a você o mais cedo possível. Então, quando você estiver no local de trabalho, estimule as pessoas a trazer para você os problemas. Estimule as pessoas a trazer para você aquilo que não está legal. Dessa forma, você pode conduzir o processo de melhoria. Quando lhe trouxerem os problemas, lembre-se, problemas, oba, é uma oportunidade que você tem de melhorar. Não brigue com a sua equipe quando ela te trouxer um problema. Uma vez trazido o problema, uma vez conhecido o problema, compreenda o problema, entenda o que é aquilo, dedique um tempo a compreender o que realmente está acontecendo.
Aí você investiga a causa. Se pergunte lá os 5 porquês. Mas por quê? Por quê? Por quê? Pergunte-se também por que não. Encontre a causa dos problemas e a partir daí escolha a ferramenta mais adequada para encaminhar a sua solução. Trate um problema por vez. Não caia, na tentação de tratar vários problemas de uma única vez. O que vai acontecer é que você vai perder o foco e vai ficar com várias soluções encaminhadas, mas não terminadas, e aí a coisa não melhora. E, principalmente, tenha a humildade para aprender com quem faz. Esses são os novos hábitos que a liderança deveria desenvolver. E daí a gente falar que as empresas precisam de uma nova liderança. Dentro desse contexto da nova liderança é que eu te indiquei esse conjunto de livros. Eu não vou falar aqui, não foi a nossa proposta, não é a nossa proposta de falar do seu estilo de liderança. Cada um vai ter o seu estilo. Mas apesar de eu ter o meu estilo, eu preciso saber o que fazer. Por isso a gente concentrou neste vídeo, na série de vídeos que eu já trouxe para vocês sobre liderança, em cima do, olha, o que eu tenho que fazer, independente do meu estilo, certo? E esses livros que eu indiquei para vocês vão nos ajudar nesse sentido. Uma vez, criado, a consciência da necessidade de mudar os hábitos, aí eu adoto novos hábitos. Por isso eu te indiquei o livro O Poder do Hábito. Então, era isso que eu queria te indicar de livros. Já tem bastante livro aí, se você for um leitor assim como eu, que lê um livro aí a cada 20 dias, a cada 30 dias, você tem livros aí para ler por um semestre, mas eu tenho certeza que a leitura desses livros vai te ajudar muito a desenvolver as suas habilidades de liderança, assim como vai te ajudar a direcionar a aplicação das suas competências técnicas. E desse conjunto aí de habilidades comportamentais, habilidades de liderança e habilidades e competências técnicas, vai fazer com que você entregue melhores resultados, com que você desenvolva melhores líderes, com que você envolva mais a sua equipe e assim por diante. Legal? Eu espero que você goste da leitura desses livros. Escolha aquele que para você for o melhor nesse determinado momento e estou aí à disposição de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.